Bom dia, turma. Iremos falar sobre o IDH, ou seja, Índice de Desenvolvimento Humano. É um índice que serve de comparação entre os países, com o objetivo de medir o grau de desenvolvimento econômico e a qualidade de vida oferecida à população. Esse índice é calculado com base em dados econômicos e sociais desse certo país, que o IDH ele vai de 0 a 1, ou seja, quanto mais próximo do 1, melhor o desenvolvimento desse país é. E quanto mais perto do 0, pior o desenvolvimento. No IDH são computados os seguintes fatores: a educação, a saúde e a renda. Assim podemos saber como que é o IDH, como é o Índice de Desenvolvimento Humano desse certo país. Se é uma renda boa, se é uma educação de qualidade, se é uma vida proposta boa para os cidadãos desses países. Podemos ver que nesse ranking, que tem um ranking formado nessa população de IDH do mundo, o Brasil está em 79 no ranking, está na posição 79, onde dizem que é um país com desenvolvimento até alto, porque vem apresentado bons resultados econômicos e sociais. Podemos ver os países na primeira posição de ranking, que é a Noruega. Podemos ver os países na primeira posição de ranking, que é a Noruega, Austrália e Suíça. Esses são os 3 países com maior desenvolvimento humano. E com os países bem baixos, com índice de desenvolvimento humano bem baixo, tem a Quênia, o Nepal e o Paquistão. Esses são os países com IDH bem baixo. Um dos índices que é utilizado para medir o IDH de um país, que é o grau de escolaridade. O grau de escolaridade é a média de anos de estudo da população adulta, ou a expectativa de estudo das crianças, que seria a quantidade de anos que as crianças ficam matriculadas na escola. Isso é uma forma muito importante de se medir, porque um país que tem um alto índice de escolaridade quer dizer que é um país onde as pessoas são melhores informadas e mais inteligentes, talvez, já que possuem a informação. A informação é dada na escola. Isso é um dos princípios básicos para o IDH ser desenvolvido. Meu nome é Isabela e hoje eu vou falar sobre um dos indicadores sociais que fazem o IDH ser bom, que é a renda per capita. No Brasil, há uma grande desigualdade na distribuição de renda entre classes sociais, gêneros e etnias. A renda de um país é expressa em renda per capita, que corresponde à riqueza de um país dividida pelo número de habitantes. Porém, isso não reflete a realidade porque ela não é bem distribuída. A renda per capita é o estado da soma de tudo que é produzido em uma nação em um ano. Em geral, os países expressam a renda per capita em dólar, que no caso é a moeda referência do mundo. Hoje no Brasil, cerca de 49 milhões de pessoas recebem até meio salário mínimo per capita, e cerca de 54 milhões de brasileiros não possuem rendimento. Esses são considerados pobres. Outra desigualdade está entre homens e mulheres, pois as mulheres são em média mais pobres que os homens. Atualmente, a renda per capita brasileira é de 8.020 dólares, quase a metade da Argentina, com 12.460 dólares. O número que ajuda a medir o IDH de um país é a expectativa de vida que esse país tem, ou seja, é a média que a população atinge antes de morrer. No Brasil, esse número é de 78,8 anos, ou seja, o brasileiro atinge 78,8 antes de morrer. A expectativa de vida do Brasil é um número relativamente baixo comparado a outros países que estão no topo da tabela do IDH, como por exemplo Noruega, Austrália e a Suíça. O sistema de saúde no Brasil é diferenciado em 2 níveis. O sistema privado, que é de ótima qualidade, é um sistema muito bom e efetivo, só que ele é pago. Já o sistema público é praticamente falido, onde há muita má qualidade nos hospitais. Um fator que evidencia muito o porquê da saúde do Brasil não ser tão boa é a falta de atenção dos políticos na saúde pública, enquanto a privatizada é uma das melhores do mundo. Um exemplo dessa saúde pública falida é esse complexo de saúde, que era para ser entregue no ano de 2016, e já estamos no ano de 2018 e ele não foi entregue porque
como vocês podem ver, foi totalmente apedrejado e pichado por vândalos. Isso é o que evidencia muito o sistema falido de saúde pública do Brasil. Acredito que o Brasil pode estar entre os 5 primeiros desse ranking. Só que como a gente tem um sistema público falido, a educação do Brasil horrível e um PIB que podia ser muito maior, a gente se rebaixa e fica em 79º lugar.